Polícia Federal apura possíveis irregularidades em documentações da barragem de Brumadinho. Peritos da Procuradoria-Geral da República vão atuar na apuração da tragédia em Minas Gerais. É preciso que tudo isso, as atividades econômicas, sejam empreendidas com segurança. Deputado federal Lúcio Vieira Lima é denunciado por recebimento de propina da Odebrecht. Ex-governador do Paraná, Beto Richa, também é denunciado por esquema de propinas em pedágios. No Distrito Federal, mãe é presa em flagrante por abandonar os filhos pequenos em casa. E depois de mais um desastre ambiental, as ameaças que rondam nossos rios e lagos e a importância de preservar os recursos hídricos. Um santuário ecológico de 10.547 hectares de cerrado preservado. Olá, boa noite. Boa noite. A tragédia de Brumadinho. Até agora foram confirmados pelo menos 60 mortos. As buscas continuam e algumas medidas judiciais já foram tomadas. Só a Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de mais de 800 milhões de reais da Vale. E a Polícia Federal confirmou hoje que está apurando se há irregularidades na documentação da barragem de Brumadinho. A repórter Fernanda Porto tem outras informações para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A Polícia Federal entrou no caso porque o governo considera o risco de contaminação do Rio São Francisco. Até então, as investigações estavam restritas à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A linha de investigação da PF apura se existe fraude na documentação da mineradora Vale, que, em tese, estava com todos os alvarás e licenças em dia. A análise da documentação está sendo feita em conjunto com o Ministério Público Estadual e Federal. Agora, o próximo passo será ouvir os executivos da mineradora Vale. A previsão é que os depoimentos ocorram ainda essa semana. Hoje, em São Paulo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que os executivos da Vale podem ser responsabilizados, além de ter de indenizar as famílias das vítimas. Até agora, o balanço do Corpo de Bombeiros aponta 60 mortes e 292 desaparecidos. No fim de semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi conferir de perto a situação. Vamos ver? Foi depois de ver de perto a área atingida que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou sobre o caso e determinou a criação de uma força-tarefa para apurar as causas e a responsabilidade do rompimento da barragem. As informações são muito prematuras para que identifiquemos quem são os responsáveis, mas o nosso trabalho, o nosso dever é de caminhar deste modo. Não queremos, de modo algum, interromper a economia dos municípios, os empregos, mas é preciso que tudo isso, as atividades econômicas, sejam empreendidas com segurança para que as vítimas não sofram sozinhas as consequências do rumo que as empresas tomam. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que está no exercício da presidência do STF, também se pronunciou sobre o caso. Por meio de nota, manifestou pesar pelas vítimas, se solidarizou com as famílias dos mortos e com os moradores da região. Pediu ainda que as autoridades se empenhem para encontrar os desaparecidos e que a responsabilidade pela tragédia seja identificada rapidamente e que só assim o Judiciário vai poder dar uma resposta efetiva para garantir direitos previstos na Constituição Federal. A Justiça de Minas Gerais já bloqueou 11 bilhões de reais da Vale para compensar os prejuízos e danos ambientais. O primeiro pedido atendido foi feito pelo governador do estado, o bloqueio de 1 bilhão de reais da Vale. Depois, o do Ministério Público, que requisitou um bloqueio de 5 bilhões de reais para reparação ambiental. Em seguida, mais uma solicitação do MP foi acolhida e outros 5 bilhões foram retidos para amparar as vítimas da tragédia. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, no estado de Minas Gerais, ocorreu na última sexta-feira. Um mar de lama tomou conta de praticamente todo o município de Brumadinho. Estas imagens de satélite mostram o antes e o depois da região. Quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério se espalharam.
fazendas, comunidades e o rio Paraopeba, na bacia do rio São Francisco, foram atingidos. Ainda não se sabe as causas do rompimento da barragem e as consequências, mas o IBAMA já multou a mineradora Vale, responsável pelo local, em R$250 milhões por danos ao meio ambiente. A Vale também foi multada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente em R$99 milhões. Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje uma portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizando o envio de agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária para dar apoio ao estado do Ceará em decorrência da onda de ataques violentos contra o estado desde o início do mês. Os agentes penitenciários vão fazer serviços de guarda, vigilância e custódia de presos e podem também atuar em ações de inteligência e de segurança pública que tenham relação com o sistema prisional. Desde o dia 2 de fevereiro, ocorreram 257 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 50 dos 184 municípios cearenses. Os crimes começaram em Fortaleza e se espalharam para a região metropolitana e diversas cidades do interior. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Ele é acusado de receber propina da Odebrecht em 2013. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. Essa denúncia é um desdobramento da Operação Lava Jato e, segundo a Procuradoria-Geral da República, o deputado teria cometido o crime de corrupção passiva. Segundo a PGR, integrantes da Odebrecht teriam pago ao parlamentar R$1,5 milhão em 2013. Em troca, Lúcio Vieira Lima teria contribuído para a aprovação de uma medida provisória no Congresso Nacional, que depois se transformou em uma lei. Essa norma, ela autoriza a desoneração fiscal de matérias-primas ligadas à indústria química e teria então favorecido uma empresa ligada à Odebrecht. Na denúncia que chegou hoje ao Supremo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede que esse caso seja enviado à Justiça do Distrito Federal. Isso porque o deputado vai deixar de ser parlamentar logo agora no começo de fevereiro e vai perder então o foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. Além do deputado, 4 executivos da Odebrecht também foram denunciados nesse caso. Érica. Carla, e o Beto Richa também foi denunciado pelo MPF, não é? Foi sim, Érica, e os procuradores acusam Beto Richa de corrupção passiva e também de integrar uma organização criminosa que teria operado um esquema de propina em contratos relacionados à concessão de pedágios. Segundo os procuradores, esse esquema teria começado há mais de 20 anos e desviado 8,4 bilhões de reais por meio do aumento de tarifas de pedágio e também por não realizar obras rodoviárias. Beto Richa teria recebido desse esquema, segundo os procuradores, algo em torno dos 35 milhões de reais. Além dele, outras 32 pessoas também foram denunciadas. Lembrando que Beto Richa ele foi preso na última sexta-feira em mais um desdobramento da Operação Lava Jato. E agora voltamos ao estúdio. Érica, William. Obrigado, Carla. O TRF1 julgou hoje uma apelação proposta pelo Ministério Público Federal que questiona a imunidade tributária da Igreja Universal. Por unanimidade, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu aceitar a apelação do MPF para que o caso retorne para a primeira instância e seja analisado, já que o processo havia sido extinto. A Igreja Universal havia alegado que não cabe ao MPF propor uma ação civil pública questionando o não pagamento dos impostos porque trata-se de tema tributário e existe um órgão público com a função de cobrar impostos, que é a Receita Federal. Afirmou ainda que já existe uma decisão do Conselho de Contribuintes reconhecendo o direito à imunidade tributária neste caso. Para o Ministério Público, os cerca de 90 milhões de reais em impostos deveriam ser pagos, porque a imunidade tributária aos templos só pode alcançar as rendas referentes às finalidades essenciais da atividade religiosa, não sendo possível excluir da tributação os valores oriundos de outras atividades, como compra de bens e imóveis, sem qualquer vínculo com a igreja. Ainda de acordo com o MPF, a irregularidade da decisão do Conselho de Contribuintes foi exatamente considerar todos esses recursos como não tributáveis. E no próximo bloco, o que configura abandono de incapaz? A comunidade só denuncia quando foi o último caso.
Uma mãe foi presa em flagrante por abandonar os filhos pequenos em casa. Apesar da situação ser absurda, esse tipo de crime tem se revelado de difícil flagrante, de acordo com o Conselho Tutelar. O flagrante de abandono foi neste sobrado em Santa Maria, a 40 quilômetros de Brasília. A porta teve que ser arrombada. As fotos mostram também o estado da casa. Geladeira vazia, fiações elétricas expostas, muita bagunça, lixo entulhado. Aqui dentro, os conselheiros tutelares encontraram 2 crianças sozinhas, um menino de 7 anos e uma menina de 3. Percebeu logo de cara que ela estava há bastante tempo sozinhas lá, até por estado físico que apresentavam. Estavam sujas, estavam sem roupa adequada, estavam descalços e com muito medo. Fome e sede também, estavam com fome, né? A gente questionou antes de abrir a porta se tinha alimentos prontos lá. Eles falaram que não tinha alimento e água também não. A mãe chegou em casa quando os conselheiros saíam com as crianças. Ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz, desacato e resistência. Depois da audiência de custódia, foi liberada para responder ao processo em liberdade. Segundo vizinhos, a mulher bebia com frequência. As crianças foram entregues ao pai, que mora em outro endereço. O Conselho Tutelar chegou até aqui depois de receber 2 denúncias. O abandono de incapaz é previsto no Código Penal. O artigo 133 traz a definição para esse tipo de crime: abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e incapaz de se defender dos riscos do abandono. A pena é de 6 meses a 3 anos de prisão, mas se houver lesão corporal grave, a punição pode chegar a 5 anos e, se houver morte, até 12 anos. O advogado Anderson de Andrade lembra que o Código Civil também prevê punições. O Código Civil prevê 2 possibilidades: a suspensão no artigo 1637 e a perda do poder familiar no artigo 1638. Nesse caso em específico, a suspensão é uma medida primária, onde o poder familiar passa ao terceiro, geralmente alguém da família, e a perda é a definitividade dessa ausência de exercício do poder familiar. Tá? Isso que pode vir a acontecer no caso civilmente, a suspensão ou a perda. Em todo o país, o Disque 100 recebeu 4.698 denúncias de abandono de crianças e adolescentes no primeiro semestre do ano passado. Mas esse tipo de crime é mais comum do que dizem as estatísticas. Segundo o Conselho Tutelar, ele é de difícil flagrante. A denúncia de abandono de incapaz ela é pouco realizada no Conselho Tutelar, né? Normalmente a comunidade ela não denuncia quando vê a situação dessa, porque tenta proteger a mãe de alguma forma, por estar trabalhando ou por fazer uma atividade que não seja o trabalho, mas uma atividade que possa trazer para ela algum tipo de rentabilidade na situação. A comunidade só denuncia quando foi o último caso. O Conselho Tutelar, pelo menos aqui de Santa Maria, ele recebe poucas denúncias de abandono de incapaz. E quando há averiguação, não se configura abandono de incapaz. Conseguir vantagem patrimonial ilegal, causar danos à vítima, utilizar meios ardilosos, enganosos ou artimanhas, enganar a vítima ou levá-la a cometer um erro. Pois é, tudo isso é considerado estelionato, crime com pena de 1 a 5 anos de prisão, além de multa. No fim de 2018, Alan anunciou o carro em um site de vendas. Lá encontrou uma pessoa que dizia comprar e vender o veículo rápido. Ele topou a proposta. O suposto comprador chegou a depositar uma entrada e prometeu quitar as parcelas que ainda faltavam do financiamento. Foi aí que a dor de cabeça começou. O grande X da questão aí foi o depósito de R$ 1.200 na minha conta, né? Isso me credibilizou o negócio. Né? Uma pessoa de bem não iria, uma pessoa que tem mais acesso não iria fazer um depósito, ia tentar. Mas não, ele justamente fez esse depósito para dar credibilidade e com isso, né, ele poder fazer mais vítimas, né? Porque ele pegou o meu carro, anunciou com preço abaixo de tabela e com certeza ele deve ter feito mais vítimas nesse sentido. O contador tentou encontrar mais uma vez com o falso comprador, mas sem sucesso. O jeito foi recorrer à polícia, que conseguiu reaver o carro. O que aconteceu com o Alan foi um estelionato. Na linguagem popular, é o famoso 171, uma referência ao número do artigo do Código Penal que fala sobre esse tipo de crime. Os estelionatários podem pegar de 1 a 5 anos de prisão. E olha só, existem outras situações que também se encaixam como estelionato. Vender algo que é de outra pessoa, como se fosse seu, vender artigo próprio de forma
fraudulenta, trapacear ao entregar algo, fraude ao receber indenização de seguro e no pagamento com cheque. No caso da vítima ser uma pessoa idosa, a pena pode ser multiplicada por 2. Estelionato é aquela conduta mesmo do terceiro que busca lesar alguém, tentando enganá-la para obter um benefício econômico. Talvez seja o delito com o maior perfil, possibilidade ou modalidade, digamos assim, de cometimento que nós tenhamos no nosso Código Penal, na parte que nos conta o patrimônio. Realmente é algo muito fértil, infelizmente, para a mentalidade criminosa, né? Milhares de brasileiros são vítimas de estelionato diariamente. A dica, então, é prestar muita atenção para não cair no golpe. Nunca deixar terceiros manipularem suas senhas ou seus cartões de crédito. Mesmo ali nos caixas eletrônicos, ali nas entradas dos bancos, que às vezes tem pessoas que se vestem de ajudantes da própria instituição bancária para, em determinados momentos de distração da segurança, tentar enganar pessoas mais idosas ou pessoas que têm um perfil de menor cultura, que têm menos conhecimento daquilo ali ou estão bulindo com aquilo uma primeira vez. Ou às vezes um próprio funcionário, um estagiário daquela agência possa fazer isso. No tocante, por exemplo, a firmação de contratos, ou você vai firmar um contrato com um terceiro ou com alguém para contratar um seguro, contratar uma obra, fazer um aluguel, a compra de um imóvel, tomar todas as providências necessárias. E você vai ver no próximo bloco as ameaças que rondam nossos rios e lagos e a importância de preservar os recursos hídricos. Quando você enche um copo d'água, pensa na riqueza que está à sua frente? Difícil, né? O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de pagamento de férias proporcionais a uma empregada demitida por justa causa. A decisão seguiu a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e absolveu uma empresa de confecção de roupas no Rio Grande do Sul do pagamento de férias proporcionais à empregada. A operadora de máquina foi demitida por insubordinação e mau procedimento. Ela tentou reverter a justa causa na Justiça do Trabalho para ter direito às parcelas rescisórias devidas. Em primeiro grau, o pedido foi negado, mas em segundo grau, a decisão foi favorável à empregada. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entendeu que, mesmo mantida a demissão por justa causa, era direito da empregada receber o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3. A decisão teve fundamento na Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho, que trata de férias remuneradas. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator da 2ª turma, ministro José Freire Pimenta, destacou a jurisprudência do tribunal. Segundo o ministro, ainda que a Constituição da República assegure aos trabalhadores o direito às férias, a regra não trata do pagamento da parcela em caso de justa causa. O ministro citou a súmula 171, que pacificou a questão. A súmula estabelece que, exceto na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. Em decisão unânime, a empresa foi liberada do pagamento. Vamos ficar por dentro das últimas notícias. É hora do Giro na Rede. E a repórter Viviane Novaes é quem está hoje lá na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar das últimas notícias. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia da Bahia. A Polícia Federal desarticulou um esquema de corrupção na gerência regional da Agência Nacional de Mineração, em Salvador. A Operação Terra de Ninguém afastou o gerente regional, 2 antecessores dele e 3 servidores suspeitos de receber propina para beneficiar empresários do estado. Segundo a PF, eles davam prioridade no atendimento de processos administrativos e até mudavam decisões contrárias aos empresários. Os envolvidos vão responder por organização criminosa, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Casimiro de Abreu a 36 anos e 2 meses de prisão.
Alessandro Macabu Araújo, conhecido como Pezão, participava de um esquema criminoso que exigia repasses mensais de parte dos salários dos servidores. Também foram condenados o ex-assessor, o ex-chefe de gabinete e um ex-assessor especial. E o Comitê Nacional Judicial definiu as ações de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas para este ano. Uma delas é o monitoramento dos processos judiciais para o compartilhamento de informações na área criminal e trabalhista. Por que isso? É que em casos de trabalho escravo, a pessoa responde tanto pelo crime na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Federal. Esse comitê foi criado em outubro do ano passado. É formado por conselheiros do CNJ, juízes federais, estaduais e trabalhistas. Bem, e para fechar, uma notícia sobre a tragédia de Brumadinho. A Comissão de Valores Imobiliários abriu um segundo processo administrativo para apurar a divulgação de informações pela Vale. O primeiro processo foi aberto na última sexta-feira, no dia do rompimento da barragem de rejeitos de minério. Os processos são de supervisão para analisar aí notícias, fatos e comunicados da empresa. O Giro fica por aqui. Tudo que você viu aqui no Jornal da Justiça está lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. 3 dias após o novo desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho e de mais um rio comprometido pelos rejeitos químicos, começamos a exibir reportagens especiais sobre a água, as ameaças que rondam nossos rios e lagos e a importância de preservar essa riqueza tão rara em algumas regiões. E esse é mesmo um dos grandes desafios da humanidade nos dias de hoje, administrar os recursos hídricos do planeta. Como diz um poema de João Cabral de Melo Neto, rios são de pouca água, em que a água está sempre por um fio. A reportagem especial é de Leonardo Ferreira. Quando você enche um copo d'água, pensa na riqueza que está à sua frente? Difícil, né? Poucas pessoas com sede fazem isso. Agora imagine o contrário. A água saindo do copo, de repente ele fica vazio e a sede aperta a garganta. A água que a gente bebe, usa na cozinha e toma banho só existe por causa das nascentes que formam córregos, rios e lagos. A demanda por água não tem fim e o estoque dela vem diminuindo no mundo todo. Olho d'água, mina d'água, fio d'água, cabeceira, fonte. Os nomes para a nascente variam. Em várias regiões do Brasil, o sentido é um só. É vida que surge da superfície do solo. O resultado de uma nascente vai ser muitas vezes ou uma lagoa, como essa que a gente está vendo aqui, ou ela vai formar um córrego, inicialmente muito pequeno, mas que depois vai se juntando a outros córregos até se tornar um rio, de maior porte. Bárbara é bióloga, especialista em ecologia aquática. Ela explica que as águas das nascentes percorrem milhares de quilômetros. É preciso preservar a fonte. O Planalto Central é chamado de berço das águas. E por um bom motivo, aqui estão nascentes que alimentam 8 das 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Na verdade, as nascentes afloram aqui, formando córregos inicialmente muito pequenos, mas como eu falei, eles vão se encontrando e vão desaguar em algum momento nesses rios maiores. As grandes bacias hidrográficas recebem a água que brota no cerrado. Nossa conversa é em frente à Lagoa Bonita, localizada na Estação Ecológica Águas Emendadas, em Planaltina, a 50 quilômetros da área central de Brasília. Cerrado Intocado, uma das áreas mais preservadas do Planalto Central. Perto da água, a capivara descansa. É encontrado dentro da estação onça parda, onça preta, onça pintada, o lobo-guará, uma série de outros animais que transitam aqui pela estação de Águas Emendadas, Geses Leu é administrador da estação ecológica e técnico em agropecuária. Ele explica que o local abriga cerca de 50 nascentes. A maioria está preservada, outras começaram a secar. Lavouras vizinhas avançam no espaço, moradias se aproximam cada vez mais. Um santuário ecológico de 10.547 hectares de cerrado preservado.
A estação Águas Emendadas ganhou esse nome porque aqui acontece um fenômeno único no mundo. A união de duas grandes bacias da América Latina, a Tocantins-Araguaia e a Platina, em uma vereda de 6 quilômetros de extensão. As águas que brotam aqui correm o Brasil em duas direções opostas. Ao sul, as vertentes que vão cair no Rio Paraná, que vai formar a Bacia Platina. Ao norte, ela vai sair no Rio Maranhão, que vai cair no Tocantins, que vai formar a Bacia Tocantins-Araguaia e desaguar no Rio Amazonas, né? É como se a gente tivesse uma região de emenda, né? Isso que caracteriza, inclusive, o nome da estação ecológica onde nós estamos, né? Você tem nascentes que vão correr para lados opostos, né? E para bacias totalmente distintas. Não é difícil encontrar alguém que conhece uma nascente ou um rio que secou. Águas Claras, por exemplo, cidade próxima a Brasília, ganhou esse nome porque aqui era uma região rica em nascentes. Centenas foram destruídas pela construção civil. Ao invés de água, arranha-céus. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.